Consórcio do Maracanã aumenta valor de aluguel e também não libera a carga máxima de ingressos. Irritou o Vasco. O Vasco aí fez uma reclamação às autoridades e também aos clubes que estão lá jogando no Maracanã. A gente vai falar sobre isso aqui, porque é uma treta que tá rolando aí entre Vasco e Consórcio Maracanã. Até o Cruzeiro entrou nessa situação. A gente vai explicar aqui para vocês o que é que tá acontecendo e vamos fazer uma análise aí sobre os três jogadores que ontem chamaram a atenção do torcedor vascaíno. Andrei, Figueiredo e também Danilo Boza. Então isso e muito mais, a partir de agora o nosso comentário vascaíno vai subir a vinheta. Depois da vinheta tem muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário, que tá sempre junto com a gente. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que tá chegando pela primeira vez, eu sou o Léo, analista, scout, comentarista desse canal. Aqui você tem informação, tem tudo que envolve o Vasco, análise, resenha, opinião, é aqui no nosso Comentaléu vascaíno. E eu peço a você uma moral, né? Dá uma moral aí, se inscreve no nosso canal, você pode nos ajudar a chegar à nossa meta, que no final do ano é chegar a 10 mil inscritos. Então posso contar com vocês? Se inscreveu aqui no nosso canal? Deu essa moral? Então valeu, eu fico muito agradecido, eu sei que você não vai se arrepender de estar aqui junto com a gente. Vamos falar de Vasco da Gama, daqui a pouco eu vou fazer análise do Andrei, do Figueiredo e também do Danilo Boza, mas vamos começar falando dessa treta que tá rolando aí, veio à tona hoje pela manhã, que é o problema entre Vasco e Consórcio Maracanã. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo, depois eu vou também falar minha opinião aqui sobre essa situação. Eu sei que tem muita gente que vai cornetar por causa disso. Olha, Vasco e Maracanã não estão chegando a um acordo para esse jogo contra o Cruzeiro. Isso quer dizer que o jogo pode mudar de lugar, Léo? Não, sem possibilidade desse jogo mudar de lugar. Mas o que é que começou? Aonde começou essa treta? Primeiro é o seguinte, havia um contrato desde lá de 2019, quando o Flamengo e o Fluminense assumiram aí, junto com o consórcio, a questão da tutela do Maracanã, vamos dizer assim, e ficou definido que Botafogo e Vasco, quando quisessem jogar no Maracanã, pagariam um aluguel de 90 mil, além das despesas de energia, água, essas coisas que tem que fazer operacionais. O que é que acontece? O Vasco foi surpreendido porque o Maracanã está cobrando ao Vasco para esse jogo contra o Cruzeiro um valor de 250 mil, quase triplicou aí a situação do valor que era 90 mil. O Vasco não gostou porque além desses 250 mil, o Vasco terá que pagar 130 mil de despesas de água, luz, energia, todo o operacional que envolve o uso do Maracanã. O Vasco não gostou e notificou o consórcio Maracanã que não deu uma resposta ao Vasco. O Vasco então aí procurou a FERJ, o governo do Rio, e também mandou uma cópia dessa reclamação para os dois presidentes dos clubes que jogam lá, que é o Fluminense e também o Flamengo. A desculpa do consórcio Maracanã é que o aumento desse valor é para que menos clubes queiram jogar no Maracanã, já que todos os jogos de Flamengo e Fluminense estão acontecendo lá e eles não querem o desgaste do gramado do Maracanã. Só que acontece o seguinte, o Maracanã é do Rio, o Maracanã é dos clubes do Rio, e se é 90 mil, tem que cobrar 90 mil, se está no contrato, tem que seguir o contrato. Mas o Maracanã não quer seguir essa situação e cobra o Vasco 250 mil. O Vasco está aí procurando a FERJ e também o governo, mas até o momento não teve nenhum retorno para essa mudança. Outra questão que causou essa treta toda, e aí a gente vai falar do Cruzeiro também. O que é que acontece? O Vasco pediu carga máxima, 70 mil ingressos. O consórcio Maracanã só liberou 65 mil e não quis, né? Seria 66, depois baixou para 65 mil. O que é que acontece? O próprio Cruzeiro solicitou um maior número de ingressos, porque todos os 4 mil ingressos que foram colocados à venda para o Cruzeiro também foram vendidos. O Vasco também vendeu os seus ingressos, 61 mil ingressos. O que é que acontece? O consórcio Maracanã não quis liberar os 70 mil. Isso causou aí um imbróglio danado. Vasco e Cruzeiro não ficaram satisfeitos com essa situação, porque queriam um estádio mais cheio. Obviamente que vai ficar uma parte do estádio que não vai ter gente. Por quê? Porque o estádio cabe mais de 70 mil pessoas. Então, o que é que acontece? Isso tudo causou uma celeuma danada. O Osório já falou, já disse aí que vai sim atrás da FERJ, vai atrás do governo, vai atrás de quem for para mudar essa situação, porque considera a cobrança abusiva, além de que o Vasco não pode jogar com o estádio lotado, porque o Maracanã não quer liberar os outros números aí para poder fazer uma lotação máxima no Maracanã. O Maracanã dá a desculpa de que não foi liberado pela Polícia Militar, só que todo mundo sabe que em outros jogos essa carga máxima de 70 mil ingressos é liberada sim. Enfim, é o que está rolando aí nessa treta toda aí do Maracanã e Vasco.
e espero que a gente tenha aí trazer todas as informações para vocês. E eu quero sua opinião aqui, o que é que você acha de tudo isso? Obviamente nos comentários a gente vai estar de olho. E para terminar, falar mais desse vídeo, a gente vai trazer agora uma análise de 3 jogadores que fizeram ontem um bom jogo, um jogo interessante. Todo mundo teve críticas positivas para esses jogadores, que foi o Figueiredo, o Andrei e também o Danilo Bosa. Vamos começar falando do Andrei, que já está com a seleção sub-20, vai jogar aí nessa quarta-feira, joga também na sexta e também no domingo pelo campeonato do sub-20, o triangular que tem o quadrangular que vai ser feito no Espírito Santo. Esses jogos terão transmissão da TV Brasil. E o que é que acontece? O Andrei jogou 79 minutos, além de bons passes, além de subir um pouquinho mais, que isso mudou a forma do Vasco jogar. Quando o Andrei sobe um pouquinho mais, chega mais com qualidade ao ataque, povoa o meio campo e termina aquela situação que o Vasco tinha de ter um buraco no meio de campo. Isso foi algo que foi bem acertado. O Emílio não quis dizer se foi ele que fez isso, né? Desconversou na entrevista coletiva, mas foi algo positivo. E o Andrei nesse jogo, foi um jogo que ele mais jogou, mais apareceu ofensivamente. Ele teve 79 minutos em campo, fez um gol, uma finalização, ganhou 11 duelos e fez 3 desarmes. Foi um grande jogo do Andrei. Andrei que por muitos tempos acelerou quando tinha que acelerar o jogo, travou quando tinha que travar. Aquela jogada do gol é uma jogada que demonstra isso. Quando ele acelera, ele para, espera aí um homem ter superioridade numérica, que é o Figueiredo, que faz a infiltração ali num ponto livre e acaba aí achando o Figueiredo para fazer aquele gol do Nenê. Foi um grande jogo do Andrei Santos e, na minha opinião, foi o melhor jogador do Vasco em campo ontem contra a equipe do Náutico. Outro jogador que fez muito bem foi o Danilo Bosa. Jogou 90 minutos, foram 8 cortes, uma interceptação, um desarme e 6 bolas longas. O que é que acontece? Danilo Bosa, além de tudo isso, ele conseguiu fazer antecipações. É um número que não cai nos scouts de muitos sites aí que fazem, como o Bissoccer, como o próprio SofaScore, enfim, mas ele teve antecipações, que é algo que ele faz porque ele tem dificuldades no corpo a corpo com o atacante. E por diversas vezes ele antecipou e conseguiu cortar essas bolas. Então ele foi muito inteligente nisso. Foi um jogador que jogou muito bem seguro, foi muito seguro. Eu não considero os gols que o Vasco tomou nenhum erro defensivo. Acho que aquele gol, o primeiro gol do Náutico, é uma infelicidade porque o Anderson Conceição se joga para cortar a bola e a bola acaba batendo nas costas dele, subindo para o ângulo, tirando a chance de defesa do Thiago Rodrigues. E também eu acho que o segundo gol foi buscar pelo em ovo. Foi pênalti, Léo? Foi, mas não seria marcado em outras situações. No jogo decisivo aquele pênalti não é marcado, a gente sabe disso. Mas enfim, foi um bom jogo do Danilo Bosa, que se encaixou muito bem com o Gabriel Dias, e aquela preocupação que a gente tinha foi sanada. Acho que foi uma excelente estreia, foi um dos melhores jogadores em campo, o Danilo Bosa. E para terminar, falar dele, né? Tinha que deixar ele por último, porque é o seguinte, o menino ganhou confiança, o menino tá solto, tá leve, fez mais um golaço, poderia ter feito 2 se não fosse aquele impedimento, jogou 90 minutos, foi um gol, uma assistência, 5 duelos aéreos ganhos, 4 desarmes. Esse número de duelos aéreos é interessante, porque ele teve 5 duelos e dos 5 duelos ele ganhou. Foram 4 desarmes, também interessante o número de desarmes dele, mostrou que ele foi muito efetivo em ajudar, em subir pressão, em fazer ajudar a defesa ali pelo lado direito. Foram 2 finalizações. Figueiredo, para mim, está se tornando um dos grandes jogadores do Vasco, está ganhando confiança, diferente daquele Figueiredo do ano passado que todo mundo pedia para não jogar, que quando o Lisca colocou muita gente criticou, mas virou um cara que está ganhando maturidade, tá ganhando cancha e tá com confiança. Isso tudo tá fazendo o Figueiredo ser um dos melhores jogadores do Vasco na competição. Então é isso, agradeço a você por ter chegado até esse momento do vídeo. Deixe seu comentário aqui se você acha que teve mais gente que se destacou nesse jogo. Quero seu comentário também e a gente vai estar de olho aqui batendo todas as informações do Vasco. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!